Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao DNA Cast. Esse é o seu podcast de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Eu sou a Tamara Alencar, sou uma especialista de diversidade e inclusão, sou dona da DNA, sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, com as pontas mais claras. Estou usando óculos de grau, um batom mais marrom. Estou hoje com uma camisa meio social, marrom assim claro e um colar bem marcante num tom azul. Esse é o nosso primeiro podcast, então sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem dos temas que vamos trazer aqui. Vamos falar muito sobre atualidades, o que está rolando no meio da diversidade, da inclusão, da acessibilidade, sustentabilidade. Vamos entrar em vários temas aqui atuais e pensando em perspectivas para o futuro. E hoje, para a gente ter essa conversa e pensar um pouco mais sobre tudo que tem acontecido nos últimos meses dentro da comunidade diversa, inclusiva e sustentável, trouxe a Amanda Lobregatti, uma amiga, né, parceira de negócio, e que vai falar um pouquinho para vocês também sobre sustentabilidade, que é a grande especialidade dela. Amanda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu sou Amanda Lobregatti, eu sou uma especialista hoje em sustentabilidade ESG. Tenho uma carreira aí de mais de 10 anos, né, com essas temáticas, né, principalmente em diversidade, equidade e inclusão. Sou uma mulher branca, de cabelo ondulado castanho escuro. Estou com uma blusa regata preta, com um colar dourado, de relógio e com as unhas pintadas de preto. E estou aqui com a Tamara hoje para participar, né, deste primeiro podcast dela, né, trazendo uma visão, né, voltada aí para a sustentabilidade, uma visão voltada aí para, né, os impactos, né, das recentes, né, notícias aí mundiais. Muito bom. E é isso, né, gente? Ela falou até das unhas. Eu tô de unhas vermelhas. Fiquei com inveja da descrição da unha, então estou de unhas vermelhas. Bom, e para a gente começar, acho que quando a gente fala em diversidade, inclusão e sustentabilidade, acho que os últimos 2, 3 meses foram meio tumultuados, né, na nossa comunidade. Porque, o Trump vai acabar, o decreto que saiu nos Estados Unidos vai acabar com diversidade e inclusão. Parem as prensas, né? Ninguém mais faz nada e ninguém constitui. E assim, eu fico especificamente com diversidade e inclusão, e eu percebi esse desesperar das pessoas, né? Eu até comentei contigo de que não vai ter mais vagas para pessoas trans. Todas as pessoas trans que estão no mercado vão ser todas mandadas embora. Pessoas com deficiência agora não vão ter mais trabalho. Pessoas pretas e pardas não vão ter mais desenvolvimento. E aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Que surto coletivo é esse? E aí, me debruçando nas informações e nas ações, né? Tudo bem, tem muitas empresas que realmente pararam com atividades de diversidade ou pararam com áreas, né, de diversidade, tinham ali estabelecido áreas de diversidade, começaram a regredir com isso, mas as ações em si não pararam, né? Eu queria que você falasse um pouco como que está a questão de sustentabilidade. Teve também esse mesmo impacto, esse mesmo surto? Olha, quando a gente pensa em sustentabilidade, principalmente na parte ambiental, né? Porque sustentabilidade, ele é o todo, né? Ele é a governança, é o social, é a parte de ambiental, né? Então, né, o ISG é uma partezinha dentro de sustentabilidade. Mas olhando mais com foco para o ambiental, tem muito uma preocupação com, meu Deus, a COP30 está aqui, COP30 de Belém, não haverá COP30, acabou Net Zero, acabou todas as iniciativas voltadas para reduzir carbono, acabou iniciativas para a gente poder frear a crise climática, mas não é assim, né? De fato, existe um contexto, né, geopolítico, né, e econômico por trás disso, né, que tem um impacto muito grande, porque a COP30, quando a gente pensa na COP, ela está sendo patrocinada principalmente pelas, né, petroleiras, né, pelas grandes, né, empresas aí que têm impacto muito forte ambiental. Então, existe essa preocupação, mas as empresas não pararam com suas ações, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem visto cada vez mais encontros falando sobre Net Zero, falando sobre os impactos na biodiversidade, falando sobre o que a gente pode fazer. Então, né, vamos dar uma respirada, porque acabar não vai acabar. Né, muito pelo contrário, a gente está aumentando, ampliando, né, cada vez mais, né, o discurso e a conversa em torno do que é a sustentabilidade, do que a gente pode fazer. E pensar que as pessoas, às vezes, precisam entender que a gente chegou até um lugar e que a gente não vai regredir.
que a gente chegou num patamar onde as pessoas não vão mais voltar a partir dali. Agora eu não quero mais trabalhar sustentabilidade. É impossível regredir. Eu não quero mais trabalhar diversidade. É impossível, porque as pessoas já entenderam que isso funciona. Né? Quando a gente pensa no processo, eu fico pensando muito no dia a dia, assim. Você ter uma equipe diversa faz diferença, você ter uma acessibilidade para pessoas diversas faz diferença. A pessoa se sente pertencente, né? Até comentei contigo nos bastidores da pesquisa, né? Mais de 80% dos consumidores querem consumir de empresas que estão preocupadas com diversidade, com inclusão, com a questão de sustentabilidade, em dar um retorno para o meio ambiente, para a sociedade, em questões sociais e tudo mais. Então, acho que houve um desesperar, mas acho que agora é hora das pessoas começarem a pensar e estacionar um pouco esse ânimo, né? E falar, bom, o que a gente conquistou até aqui? O que a gente tem feito? E por que não vai parar? Né? Acho que tem um pouco dessa falta, talvez até da informação. Porque fica um pouco dessa popularização da desinformação e as pessoas ficam meio que desesperadas, imaginando assim, e agora? Para onde eu vou e o que eu vou fazer? Quer dizer que agora, só porque eu era de um determinado viés ou de uma determinada linha de diversidade, eu não vou ter mais trabalho, não vou ter mais espaço. A nossa natureza, tudo que a gente tinha feito para né, suprir certas necessidades, agora não vai fazer mais. Então, há um pouco desse desesperar, que eu acho que pós-pandemia a gente piorou esse cenário, acho que as pessoas acabaram ficando muito mais ansiosas com as coisas e, ao mesmo tempo, não para entender como que está hoje a realidade. Assim, eu percebo que diversidade e sustentabilidade é algo que não vai mais regredir. A gente não tem mais capacidade de não ser sustentável. Pelo menos ao meu ver, assim. O que você acha? Não, sim. O planeta não tem mais essa opção, né? A gente não tem um planeta B, não existe essa possibilidade. Não tem como a gente ir para Marte, todo mundo não no dá, gente. Infelizmente. Então, não tem como. Então, não tem mais a gente está num ponto, já um ponto de não retorno. Ou a gente amplia as ações de sustentabilidade e continua avançando nas temáticas sociais ali de diversidade, cuidado e inclusão, ou acabou o mundo. É isso. Então, a gente está num ponto já de um ponto de não retorno. O planeta já não aguenta mais, né? Então, quando a gente fala dos limites planetários, né? A gente atingiu praticamente todos já, né? Então, a gente chegou numa fase onde a gente precisa avançar, na verdade, na agenda, né? E quando a gente pensa na população, a população precisa cobrar cada vez mais os governos e as empresas de ampliarem as suas ações. Sim. Independente de outros países, independente do que está sendo lá fora, aqui dentro nós temos legislações, assim como cada país tem o seu, que fortificam, né, as ações voltadas de sustentabilidade e de diversidade. Então, né, não tem a opção de, vamos voltar atrás. Não tem isso, né? A gente tem legislações específicas que garantem, né, que as empresas, né, que os governos, que cada cidade precisa reger e que precisa garantir que vai tornar cada vez mais sustentável, né? Que a gente vai reduzir os impactos ambientais, que a gente vai fazer a inclusão das pessoas, independente de raça, crédulo, deficiência, gênero, a gente precisa garantir que essas pessoas sejam inclusas. Então, né, a gente tem essas legislações que baseiam o nosso país e que a gente, enquanto empresas, precisamos garantir essas inclusões, né? E a gente tem, inclusive, a CLT, né, como um grande, né, aí, exemplo, né, do quão bem o nosso país faz, Sim. né? Porque a gente tem uma das melhores legislações trabalhistas hoje no mundo. E de inclusão, porque inclusive, a lei brasileira de inclusão é referência. Tâmara, mas a gente ainda tem várias problemáticas, as pessoas não têm acesso a todas as coisas, as pessoas ainda não conseguem. Sim, gente, mas quando a gente pensa em legislação, a gente tem a melhor. O que a gente precisa melhorar é a fiscalização. Né? Eu acho que talvez para a sustentabilidade seja o mesmo ponto. A gente tem boas legislações, a gente tem bons processos legais, a gente tem um processo jurídico muito bom, só que a gente não tem fiscalização. Por N motivos, por N fatores. Mas se a gente tivesse uma melhor fiscalização, talvez a gente estaria muito mais avançado do que países de primeiro mundo, porque a nossa lei está melhor. Né? E acho que esse é um ponto também do formato. Assim. Quando a gente pensa nos impactos dessas ações, quando vem um decreto dessa magnitude, né, de um país que é uma potência, que está à frente, que puxa muitas coisas, isso tem que olhar internamente como que a gente vai fazer.
né? Como que dentro do Brasil isso se desenvolve? Como que isso desenrola? Como que isso vai? Mas tem empresas que estão deixando porque são empresas globais, porque são empresas que estão com sede nos Estados Unidos, né? Então, como que isso vai ser ajustado? Acho que cada realidade é uma, não dá para a gente aqui colocar um parâmetro ou fazer um julgamento específico sobre cada empresa, mas quando a gente olha o processo, eu costumo fazer um separado, assim, pensando nesse impacto, que empresas que antes não tinham como realmente o DNA ser inclusão e diversidade, né, trabalhar a sustentabilidade, ter ali no seu core a sustentabilidade, tá pensando nos impactos de ESG e tudo mais, quando ela vê isso, ela vê uma oportunidade de realmente não se preocupar. Eu já não estava fazendo bem, eu já estava, né, sendo empurrado nisso aqui, eu não queria. Então, vou aproveitar essa oportunidade para largar a mão. Agora, quem estava realmente genuíno, quem está realmente envolvido e percebe isso de uma forma estratégica, de uma forma que começa a ver que é negócio, que dá resultado, porque dá resultado, né? Então, a gente precisa também parar de pensar que, assim, diversidade, inclusão, sustentabilidade, não gera resultado. Gera. A gente vai falar sobre um retorno sustentável, né? Sobre uma inclusão que faça sentido de forma rentável. A gente trabalha com empresas, a gente, na grande maioria, não trabalha só com ONGs ou não trabalha para ONGs. Então, as empresas precisam ter rentabilidade. Afinal de contas, a gente vive num mundo capitalista, onde as pessoas precisam ter dinheiro para se sustentar. Então, quando a gente pensa nisso, entender que a diversidade e a inclusão vai continuar e que se a empresa tinha isso muito claro para ela, não faz sentido ela parar. Como que ela vai dizer que não precisa mais ter uma rampa para uma pessoa com mobilidade reduzida, que utiliza cadeira de rodas, ou que ela não vai ter mais uma licença maternidade, ou que ela não vai ter mais uma licença parentalidade, ou que não vamos mais olhar o que estamos dispensando de gás carbônico ou qualquer outra coisa. Não faz mais sentido. Se a empresa tinha isso no core dela, o impacto não altera, né? A forma como a empresa olha aquilo ali vai continuar. A questão é talvez pensar a forma estratégica de fazer isso. E aí, aqui talvez eu deixe para quem trabalha com diversidade, que eu acho que é um impacto que eu tenho falado muito, e também para RHs como um todo, que muitas empresas às vezes não têm uma área de sustentabilidade, uma área de RH, mas de diversidade, mas tem ali o RH que faz um pouco desse papel. Vocês precisam ser cada vez mais estratégicos. Então, assim, o que faz com que a gente entenda que isso é importante, que faz sentido? Quando a gente vai sentar numa mesa com uma liderança, é mostrar para ela os resultados. Então, o que ter uma empresa sustentável responde publicamente? Né? Como que as pessoas que vão ali consumir aquele produto, aquele serviço, quais os impactos que aquela empresa gera? Quando a pessoa vai procurar um emprego ou vai está trabalhando naquela indústria, como que ela percebe o processo de inclusão e de acessibilidade ali? Isso é através de indicadores que a gente consegue provar. Então, é turnover, é o ROI, é entender como que está a popularidade dessa empresa, como que as pessoas enxergam ela dentro e fora, como que o mercado enxerga essa empresa. E quanto mais diversa, quanto mais inclusiva, quanto mais acessível, quanto mais as pessoas se sentem ali pertencentes àquele ambiente, melhor vai ser todo esse espaço. Melhor vai ser o turnover, melhor vai ser a sensação de querer fazer com que aquilo dê certo. Automaticamente, você tem aí uma empresa mais rentável. Né? Para a sustentabilidade, eu entendo que é o mesmo caminho. Sim, não, com certeza. Então, quando a gente pensa numa empresa de consumo, por exemplo, ela tem as legislações que ela precisa seguir e que ela vai ser multada se ela não seguir. E isso é um impacto muito financeiro, né, muito grande para essas organizações e mesmo seus próprios consumidores. Né? Então, a gente tem visto cada vez mais empresas de consumo criando linhas que são sustentáveis. Por quê? Porque existe um público-alvo que está demandando, né? Então, 80% de fato dos consumidores buscam empresas que tenham ali alinhamentos com a sustentabilidade, né? Que buscam produtos que tenham uma menor redução do impacto ambiental. Que são seus valores, né? Porque o que a pessoa está buscando? Algo que faça sentido com os valores dela. Eu quero que o meu planeta continue, porque eu só tenho esse, não há plano B. Então, eu quero empresas que tenham a mesma situação ou pensem na mesma forma que eu, né? Exatamente. E aí a gente entra numa linha de que a gente está alterando, né, assim, a percepção do consumidor quanto aos valores, que é aquilo que eles estão buscando para um futuro mais sustentável. Eles entenderam já, né, com toda essa crise climática, com todas essas mudanças que a gente tem, e o consumidor final, que a grande parte são pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, né, porque estão ali, né,
que estão ali no mercado, que estão ali no dia a dia pegando transporte público, são as pessoas que mais sofrem, né? Que é a tal da justiça climática, porque enquanto 1%, né, dos mais ricos são os que mais poluem, quem sofre são as pessoas que estão nas pontas, né? Sim. E que são os trabalhadores dessas empresas, inclusive. Então, quando falta mão de obra, isso impacta na produtividade. Tudo isso é comprovado através de indicadores e quando a gente pensa nas empresas, né, como justificar o porquê continuar com a sustentabilidade independente de outros países, esses indicadores têm que se pegar. Se Dona Maria, Seu Francisco, eles faltaram hoje porque houve uma enchente que inundou a casa deles, porque isso impacta ambiental. Logo, eu, enquanto empresa, preciso fazer algo para reduzir esse impacto ambiental, para reduzir, tentar frear essa crise climática, para que assim Dona Maria e São Francisco não faltem mais. Né? Eu começar a pensar nesse tipo de coisa e fazer essas ligações. Inclusive, tem crescido muitas empresas que estão criando fundos emergenciais para apoiar os colaboradores que estão sofrendo com as crises climáticas, né? Que estão sofrendo perdas aí e que não conseguem comparecer ao trabalho por questões ambientais, né? Então, tudo isso é relevante, tudo isso a gente precisa continuar olhando e as empresas estão olhando cada vez mais para isso também. Né? E, dito isso, então, não vai acabar, não tem como Este é o acabar. recado inicial do nosso papo. Inicial. E a sustentabilidade, ela veio exatamente para apoiar a gente continuar tendo mercado, né? A gente continuar tendo futuro. A gente tem que pensar, daqui 20 anos, como que vai ser? Sim. Qual que vai ser esse cenário, né? A gente está falando de novas pandemias, a gente está falando de, né, baixa produtividade por conta do aumento de calor, a gente está falando, né, as chuvas que vêm acontecendo intensas, né? De formas... eu estava conversando esses dias com uma pessoa que ela falou assim, nossa, há 20 anos atrás tinha chuvas assim, mas hoje parece que toda vez que vai dar uma chuva a gente já entra em alerta, porque cada vez piores as condições. E aí, se você parar para pensar, não é que piorou a forma como chove, mas piorou a forma como a gente tem os ambientes, né? Então, assim, não tem recuo de água. É óbvio que vai ter enchente. Não tem para onde aquela água toda escorrer. É óbvio que vai subir ali, submergir. Aí as pessoas estão muito aglomeradas. Então, é óbvio que a gente vai ter mais pessoas sendo atingidas por aquela situação. Então, a gente tem mudado a nossa forma de consumo, a gente tem mudado a forma de viver, né, no nosso planeta, mas a natureza continua a mesma. Então, vai continuar chovendo, vai continuar tendo sol, vai continuar tendo tudo. Só que o que a gente tem feito tem agravado cada vez mais isso. Né? E aí a gente entra nas vulnerabilidades. Então, este é o impacto que a gente tem que cada vez mais olhar. E aí, óbvio, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a gente vai entender ali alguns vieses. Né? Então, pessoas com deficiência talvez vão sofrer muito mais. Pessoas dentro das comunidades vão sofrer muito mais. Quem está dentro das comunidades? Grande parte, mulheres ou pessoas pretas e pardas. Então, a gente está falando de um público que precisa que as ações de diversidade continuem, porque é elas que vão ser impactadas. Né? Então, a gente tem falado cada vez mais sobre essa discriminação climática, né? Que é quando tem uma pessoa que mora em determinada região que é mais atingida, né, o que tem menos recursos ali em uma situação como essa. Então, as empresas investirem nisso faz todo sentido. Porque a gente fala muito sobre o que faz uma pessoa sair de um lugar para o outro. Né? E o que faz muitas vezes é isso. Qual o impacto que aquela empresa está tendo para mim, frente aos meus valores e para a sociedade onde eu estou. Para a comunidade onde eu estou existindo. Né? O que gera de benefício, de diferencial, o que impacta positivamente aquilo ali. Né? Então, que aquela empresa oferta de benefício para mim que estou ali na ponta sofrendo com esses impactos, né? O que os povos originários mesmo, muito tem se falado sobre, né, voltar às raízes, voltar à ancestralidade, exatamente por quê? Porque são povos que existem há milhares de anos e que está se perdendo, né, essa identidade, essa consciência. Territorialidade, tudo isso gerando cada vez mais impacto, gerando, assim, problemas, né? Então, a gente viu agora, né, povos amazônicos que estão, né, sofrendo com uma infecção gravíssima por conta de uma empresa que está fazendo exploração lá. Sim. E aí, o que essa empresa está fazendo por esse povo? Né? A gente tem que ter esse olhar. O consumo desfreado, né? Eu vou produzir e a qualquer custo e de qualquer forma. Né? Então, quando a gente olha isso, eu vou consumir dessa empresa?
né? Então, o consumo limpo é cada vez mais abrangente. E a gente tem uma sociedade que está cada vez mais atualizada, no sentido de estar pensando cada vez mais nisso. E a gente vem com gerações pensando cada vez mais. As novas gerações, elas olham tudo isso. Né? Então, o pessoal fala, mas eles querem tudo... Sim, porque perceberam que, assim, se não tiver uma mudança de comportamento, a gente não vai ter para onde ir. A gente não vai ter onde viver. Porque o planeta vai continuar, né? O planeta vai continuar. A gente é que talvez pereça. A gente é que talvez não continue. Novos dinossauros. Entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a compreender isso, a forma como que caminha esse processo de pertencimento ao nosso planeta, às nossas formas. E aí compreender que nós somos diversos e que cada pessoa vai sofrer um impacto diferente. Então, quando a gente pensa nesses impactos de tudo isso que está acontecendo, é compreender a nossa realidade. A gente hoje olha para o público diverso e percebe que há ali ainda se tem a necessidade de falar sobre diversidade e inclusão, e eu falo isso há muitos anos, que assim, a minha esperança é que um dia a gente não precise falar, que isso seja tão natural que já não tenha mais a necessidade dele. Mas hoje a gente ainda não vive essa realidade. E enquanto a gente não vive essa realidade, a gente precisa falar. A gente precisaria ter uma sociedade que fosse sustentável, que as pessoas mas a gente não vive, então a gente precisa falar. Enquanto a gente não tem esse comportamento que deveria ser o padrão, né, de pensar nisso de uma forma respeitosa, equiparada, sustentável, a gente precisa continuar falando. E o impacto dessas ações vão reverberar não só hoje, mas pensando para um futuro próximo e breve, que daqui a pouco está batendo na nossa porta, né? A cada vez que acontece uma situação, a gente começa a perceber que a gente precisa, sim, trazer essas ações. Se tivesse tão natural, a divulgação de um decreto como esse não espantaria e não faria com que empresas parassem de trabalhar diversidade e inclusão. Não precisaria ter um decreto desse para dizer, olha... Né? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe que a gente ainda tem uma jornada muito longa sobre diversidade, inclusão, pertencimento mesmo da sociedade, compreensão do ambiente onde a gente está e o que a gente precisa fazer. Compreender que as pessoas não são iguais, que as pessoas não vivem na mesma bolha e que está todo mundo... Porque, para mim, não sofro nenhum impacto com a chuva. Tá, você. Na tua casa. Mas na casa do lado, talvez sofra, e sofra muito. E talvez tenha um impacto que você nem imagina que possa ter. Então, acho que este é o principal porquê. Assim, por que continuar ações de diversidade e inclusão? Porque a gente ainda não chegou lá. Por que continuar ações de sustentabilidade? A gente ainda não chegou lá. E talvez demore muito para chegar. Né? Eu lembro quando a gente falava 2025 de ações. A gente chegou e ainda tem coisa que a gente não atingiu e que a gente precisa. Agora, 2030... E ainda tem muita coisa, porque passa muito rápido. Parece que não. A gente está falando de mais 5 anos, está muito longe. As pessoas... É aí. A pandemia foi quase há 5 anos atrás. E a gente nem percebeu que passou. Passa muito rápido. Então, essa percepção de que a gente ainda precisa fazer muitas coisas é o que tem que mover para que a coisa continue, né? Para que o que possa avançar. Eu queria que você falasse sobre os desafios. O que você acha que agora, frente a tudo isso, assim, são os principais desafios de ESG, de sustentabilidade, pensando nesse equilíbrio que talvez ainda falta muito para? Olha, a gente tem um grande desafio, eu vejo isso nas mais variadas empresas, que é a questão da falta de investimento de fato, investimento financeiro real para as ações voltadas para a sustentabilidade, voltadas para o social, porque as empresas têm o DNA, eles querem fazer, mas falta o investimento, né? Enxergar esse retorno, valor, que é né? esse valor. Por isso que cabe a nós, especialistas, nós, os profissionais das áreas, tentar cada vez mais conectar a sustentabilidade e a diversidade com o retorno do investimento. Né? Então, assim, aquele 1 milhão, 2 milhões que são investidos nas ações, quanto que isso está gerando de valor financeiro para as empresas, porque é aquilo que você falou no começo. Vivemos num mundo capitalista, as empresas esperam esse retorno financeiro. Então, por mais que os consumidores estejam cobrando, a gente tem que demonstrar isso em números. Então, isso é um grande desafio, né? E alguns indicadores, eles são quase muito difíceis de mensurar. Então, como que eu vou... Os intangíveis pega muito para a liderança, né? A liderança fala, mas isso aqui... Aí você fala, mas é intangível. E aí ele fica, tá, se é intangível, não é importante. Não é... E pelo contrário, às vezes o que não é intangível é o que mais gera valor ali no dia a dia.
A gente teve recentemente, essa semana que teve a posse da presidente, a primeira presidente de 217 anos, mulher, do Supremo Tribunal Militar. E aí ela vem cobrando a questão de termos mais presidentes nos outros, né, Supremos também, né? Ela faz essa cobrança, né, ao nosso presidente. E eu fico pensando, 217 anos, muita coisa. né? Então, quantos outros anos a gente precisa para ter uma liderança negra, né? Uma liderança feminina negra, né? Então, tudo isso é um grande desafio, porque a gente tem um governo também que não está representando os vulneráveis, né? Não está representando, né, as minorias, né? E a gente tem as empresas que estão lutando, né? As áreas, né? E muitos especialistas estão aí lutando, quase, né, pedindo socorro, né? Para conseguir fazer as ações. E é um grande desafio conseguir trazer esses intangíveis para a mesa e falar assim, olha, são intangíveis, mas eles são os mais importantes para a gente, né? Fora isso, a gente tem uma questão, né, pensando na parte ambiental, muito forte da energia limpa, né? Então, muito se fala sobre o Brasil ser, né, o líder, né, da transição climática, porque a gente tem uma matriz energética muito boa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dependência muito grande ainda dos combustíveis fósseis, né? A gente tem uma dependência ali muito grande que a gente teve o líder agora recentemente falando que a gente vai utilizar até a última gota do petróleo. Mas por quê? Sendo que a gente já sabe que isso não é o caminho sustentável, né? Sendo que a gente tem uma matriz eólica, uma matriz, né, solar, que a gente poderia investir e ganhar muito mais com isso. Tinha outras frentes, outras formas. Outras frentes, né? Quando a gente fala, né, do pink money, né, que foi muito em alta ali no início dos anos 2000 e continua sendo muito alto, né? Porque é um público que tem dinheiro, que quer gastar esse dinheiro. Cadê que as empresas estão buscando ter essa diversidade, né? Trazer para a publicidade, trazer mais à mesa isso. Sim. Então, isso é um outro desafio, né? É não fazer o greenwashing ou o social washing, né? E trazer, de fato, essas empresas que sejam transformadoras e contribuir, né? Que as áreas elas tenham força, né? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, pensa em diversidade, as áreas têm que ter mais força, tem que ter mais pessoas. Não é uma pessoa que tem que liderar. É conseguir trazer a consciência para que o tema seja debatido e levado por todos da companhia, né? E que a alta liderança esteja junto, né? Esteja junto. Faz toda a diferença. Compre a causa. Faz toda a diferença. E acho que esse talvez seja um dos desafios, né? Engajar essa alta liderança, né? Esses CEOs que estão... Porque quando você olha, você pega um encontro de CEOs, né? Tem muito agora. Encontro de CEOs de vários ramos, de vários segmentos. E aí você olha, tá lá um monte de homem branco, hétero, cis, que... A alta cúpula da alta cúpula e que com todos os seus privilégios ali e que eles não entendem muitas vezes o que é aquilo. Então, por que eu tenho que trabalhar diversidade? E aí, até engajar este público e fazer com que um pouco tenha representatividade de outras pessoas, demora, né? E só vai conseguir se a gente realmente continuar com as ações e trazer a importância. E isso através de números, de indicadores, porque este público só entende isso. Eles entendem números, eles entendem resultados, então é muito focado em resultado. Qual é o resultado que eu vou ter se eu criar aqui uma vaga alternativa, se eu criar aqui uma ação específica de sustentabilidade, se eu criar aqui uma questão de retorno sustentável das ações, se eu criar um auxílio emergencial para os meus funcionários para questões climáticas, o que isso vai gerar de impacto positivo na empresa? O que isso vai trazer de retorno para os associados? O que isso vai trazer de retorno para os acionistas? Então, há um pouco desse olhar que a gente cada vez mais vai ter que ter, né, pensando como área de RH, como área especialista, para que a gente possa suprir esta informação para eles e eles comecem a entender que aquilo faz sentido. Só ser engajado por ser engajado, a grande maioria não é. Isso, assim, a gente precisa entender a realidade. Não, vai ser lindo, vai ser... Não vai ser. Não vai ser lindo, não vai ser bonito, porque não tem acontecido. Muito nas startups, mas nas grandes empresas... Que é a cúpula quem move mesmo, né, em termos de economia, é a galera que não que não sabe, né, que ainda fala portador de deficiência, que ainda usa GLS. Ele falou assim, não, tem a comunidade lá, GLS. Eu nem lembrava mais. Falei, nossa, não, deixa eu te falar. Deu uma atualizada aí. Então, assim, é uma galera que está muitas vezes alheio ao que está acontecendo nesse ambiente
das minorias, que não são grupos, não são, na verdade, grupos minorizados, porque não são de fato minoria, né? Mas é porque a pirâmide vai afunilando tanto que ele começa a achar que a realidade dele é a realidade de todo mundo. E não que a realidade dele é uma fração de 1/1000 da situação que acontece na empresa, muitas vezes, dele. Então, assim, ele não sabe qual que é a situação da faxineira que está ali, né, da auxiliar de limpeza que foi lá para poder, passou por N situações para poder chegar ali, para poder fazer a limpeza da mesa dele. Ele não sabe o que aconteceu. E tudo bem, não quero criar um mundo, um estopim aqui do Fantástico Mundo de Bob, onde o CEO sabe sobre a vida íntima da auxiliar de limpeza da empresa dele. Não, tudo bem, não vai acontecer. Mas ele precisa, pelo menos, ter a sensibilidade, ter o conhecimento de que há uma realidade ali que é muito diferente da dele. É por isso que aí entra, as ações de voluntariado, elas são grandes estratégias nesse momento. Que é você levar, conseguir a agenda da alta cúpula das empresas, levar até uma instituição, uma ONG, que, né, esteja em vulnerabilidade para ele ver a realidade daquelas pessoas, porque aquela pessoa está numa bolha. Total. Não sai daquela bolha e ele precisa, de fato, de um puxão, né? Alguém que traga... Sim, porque a maior dificuldade dele foi que o segurança naquele dia teve ali uma questão e não foi. Aí, como eu vou ficar sem esse segurança? Eu vou ter que chamar outro, né? E aí ele dispensa aquela pessoa porque naquele dia ele faltou porque teve no dia anterior uma chuva que alagou e a pessoa ficou sem conseguir se deslocar, ou sem internet, ou sem luz, ou sem água. Então, essa realidade falta um pouco para eles, né? Então, dentro desse processo de imersão, talvez, numa realidade um pouco mais realidade, né, do mundo, fora daquela bolha de privilégios, acho que faz todo o sentido, assim. E eu fico pensando muito nisso, né? O quanto que é difícil também até engajar ele para participar de uma situação como essa. Porque quando você fala assim, vamos fazer um voluntariado numa ONG X, cara, a liderança muitas vezes não vai. Não. Né? O processo de impacto para eles é muito moroso. Então, assim, a gente demora para conseguir impactar muitas vezes a liderança, porque você tirar ele do processo empresarial ali, corporativo, e do correr atrás da bolinha ali, né? Que ele tá sempre com foco na bolinha, vamos trazer o resultado. Tirar ele dali, colocar ele para entrar numa sala e ver pessoas diferentes, para ele fala, eu não tô trabalhando, eu não tô produzindo. Na cabeça dele, se ele não tá sentado na mesa, respondendo o e-mail, ele não tá produzindo. E aí a percepção disso, que a gente tem que cada vez mais pensar nesse desenvolver dessas lideranças, é essa compreensão que o trabalhar, o desenvolver a empresa, não é só sentada na mesa na frente do computador, mas que toda a relação fora disso impacta. Né? Principalmente quando a gente quer que as pessoas permaneçam ali, engajadas, entregando e fazendo a coisa acontecer. Eu vou dar um voucher no final do mês para a pessoa ficar feliz. Ela vai ficar feliz? Vai, faça. Se você pode dar um voucher no final do ano, faça. Só que não é só isso que vai gerar. Porque um voucher é fácil, qualquer empresa dá. Agora, o impacto que a pessoa tem, o ambiente que ela se sinta pertencente, a forma como ela é recebida, saber que há esse cuidado da empresa com todos os aspectos, isso faz com que ela permaneça. Isso faz com que eu vou render, eu vou fazer. Né? Quando a gente pensa naquele aspecto, eu sei que hoje ficou muito, empresa GPTW, que isso adoece. Mas se a gente pensa no core do que é uma empresa, uma melhor empresa para se trabalhar, quando você vai olhar a análise daquilo, você vai entender que assim, as avaliações que são feitas é pensadas justamente assim, o quanto que aquela empresa gera um impacto positivo para aquele funcionário. E o quanto aquele funcionário se sente pertencente disso. O quanto que aquele funcionário entende que aquele ambiente é o melhor ambiente para ele estar. E isso entre vários fatores. Desde ele entender que, independente do seu gênero, ele pode ser quem ele vai ser respeitado. Independente da sua orientação sexual, sua identidade de gênero, independente de com quem ele se relaciona fora do ambiente corporativo, ele vai ser respeitado. Independente se ele precisa de uma acessibilidade ou não, ele vai ser respeitado. Ou se ele vai ter que se ausentar durante 6 meses para cuidar de uma criança, ele vai ser respeitado quando ele voltar. Então, tudo isso impacta esse processo. E acho que ali é o desafio de tirar essa liderança para ela pensar nisso, né? Como que a gente faz essa liderança compreender que tudo isso impacta, né? Indicador. Eu não vejo hoje outras possibilidades, assim. Porque além de ter a vivência, mas a vivência só vai acontecer se ele entender que aquilo é importante.
E para provar isso é indicador. Ó, tantas pessoas estão saindo. Por isso, uma pesquisa de engajamento bem feita, ela é essencial nessas horas. Para conseguir comprovar com perguntas claras, objetivas. Diretas. Para comprovar. Não é uma questão do RH, mas sim aquilo que a empresa está se prestando, né? Então, quando você coloca uma pesquisa, você está se sentindo feliz ou não? Hoje? Não é? Aí e aí joga a pesquisa no dia do pagamento e do pagamento do bônus. Aí eu falo assim, agora eu vou rodar a pesquisa, paguei a PLR, paguei o salarinho da pessoa, antecipei o vale-refeição e alimentação. Opa, responde essa pesquisa aqui. A pessoa está feliz. É estratégico? Talvez seja, mas é essa a realidade que você quer pegar? É isso que você vai levar? Porque muitas vezes a gente precisa ter uma avaliação de engajamento ruim. A gente precisa, muitas vezes, para poder entender o que a gente vai mudar. Ai, Tâmara, mas eu não queria que a minha pesquisa eu como RH, levar uma pesquisa de engajamento para as pessoas. A pesquisa de clima tá péssima, o clima tá ruim, porque o clima tá ruim. E aí, como que você vai fazer para mudar? Se você não souber que tá ruim, você não faz nada para mudar e vai continuar ruim. E se as pessoas ficarem mentindo na pesquisa, dizendo que tá bom, que tá legal, que tá bacana, também não muda. Então, assim, a gente precisa sim ter uma pesquisa que seja realista e que muitas vezes talvez vai ser ruim. E tudo bem, não é o fim do mundo. Na verdade, é a oportunidade que você tem para fazer melhorias, é a oportunidade que você tem para trabalhar aquilo ali. É ouvir a sua população. O que eles estão falando? O que eles precisam? Qual que é a dor deles? Às vezes é uma empresa que está voltando 100% presencial, que está na moda agora, né? Nossa, total. Mas será que é isso que essa população precisa? Será que a Dona Maria e São Francisco estão saindo da Zona Leste para ir até a Zona Sul? Eles vão gastando 2, 3 horas de transporte público, pegando trem, metrô, ônibus, avião, barca, cipó, para poder chegar no lugar. Fazer o que ele podia fazer de casa. Para sentar num computador e fazer uma reunião online. Com pessoas que estão ali também, porque não tem sala, porque os prédios hoje são pequenos. Sim. E não tem nem onde sentar. Não tem porque daí você chega, não é a sua mesa. É uma mesa compartilhada. Exato. Hoje você vai sentar aqui, amanhã você vai sentar ali, no outro dia... E aí você não senta com o mesmo colega de equipe, aí você tem uma informação sigilosa que você já não pode falar, aí você tem que ir para se deslocar. Então você passa mais tempo em transtorno de deslocamento dentro do escritório e do que trabalhando. Benefícios novos ainda, porque aí continua só na pegada de vale transporte, vale refeição e o salário no final do mês. Sem nada como contrapartida. Então, como que você quer que a sua pesquisa de clima... As pessoas estejam motivadas, felizes. E aí, chega na empresa, tem uma pessoa trans que acabou de fazer a transição e o pessoal continua chamando de nome errado porque ninguém fez o ajuste. Que ninguém fez uma sensibilização a respeito. Então, tudo isso impacta na pesquisa de clima. E quando a gente pensa em diversidade... A gente precisa fazer uma pesquisa direito. E, às vezes, a avaliação ruim, ela é boa exatamente porque assim, você cria ações e você tem um indicador que você precisa para convencer teu CEO de que precisa investir mais em benefícios, investir mais em diversidade, investir mais em acessibilidade. Porque você ouviu os seus colaboradores. E como as pessoas estão se sentindo, né? Imagina, eu tenho lá... mas aquele do Porchat, ele fez uma vez, né? Aqui a gente nem contrata, a gente não tem questões aqui de... A gente nem contrata a mulher que é para poder não ter... E às vezes tá assim, não, também a gente não tem problema de acessibilidade. Quantas pessoas com deficiência você tem? Nenhuma. Óbvio que não vai ter. É uma pessoa que não tem um dedo. Ela é passável, ela vai num processo que, assim, ela talvez não precise de acessibilidade mais críticas. Então, as pessoas ficam nesse processo assim, não, a gente não precisa. Eu nem contrato, que é para poder não ter esse problema. E aí, as pessoas que estão, às vezes, ali, não vão ficando, aquele ambiente não é atrativo. Mas aí a gente vai começar a trazer... perguntas para as pessoas reclamarem, mas não é um processo de reclamação, é um processo de análise e de avaliação. Porque é entender que as pessoas vão trazer sugestões de melhoria. E aí, se você levar isso também, né? E aí a gente precisa trabalhar a maturidade profissional, né? Você levar que, eles estão reclamando. Não, eles estão trazendo informações. Como que você vai trabalhar com isso? Não dá para mudar tudo, não vai mudar 100%. Mas dá para você trabalhar, começar por algum lugar, começar por algum caminho. Então, a pesquisa de clima, censos de diversidade, são formas de você ter ali um parâmetro, uma base, e com indicador, e com relatórios, e com dados, que vai sustentar as ações que você vai fazer. E aí você consegue cruzar a sua pesquisa de clima com o resultado da empresa.
Se você vê, a empresa não está crescendo. Por quê? Meus funcionários não estão felizes. Meus funcionários não estão se sentindo inclusos. Aí você olha o turnover. E aí, olha As pessoas não ficam nem um ano na empresa. Estão saindo assim. Não se cria nem cultura. Não se tem Não mais tem cultura. cultura. Né? Então, você está levando, assim, não tem cultura na empresa e está fazendo todo mundo voltar presencial. Às vezes não é uma questão de Putz, verdade. em home office. A falta de cultura é porque o seu turnover está muito alto. Não, as pessoas não se reconhecem como parte daquela empresa, né? E aí não é um estar presencial ou não estar presencial. É não compreender o que a empresa valoriza, o que a empresa se move, como ela se move e a forma como aquele indivíduo vai se colocar ali. Então, ela não sente aquela cultura, ela não está pertencendo. A partir do momento que não tem uma cultura forte e resistente, a pessoa não pertence àquilo ali. Se eu não pertenço àquilo, eu posso sair a qualquer momento. É uma sala que eu entro e saio. E a qualquer momento eu posso me retirar e posso ir para outro lugar. Então, acho que há um pouco desse desafio também dessa cultura, né? Eu fico percebendo que as pessoas querem muito voltar no presencial e aí sempre me perguntam sobre as questões das pessoas com deficiência. Tami, o que você acha das pessoas com deficiência? Essa questão do voltar ao presencial é muito individual. E acho que essa análise precisa ser feita, né? Primeiro, qual que é o real motivo de você querer voltar as pessoas para o presencial? Se é isso, se é uma cultura fraca que você não está conseguindo ter. E aí é pensar nas estratégias, porque só o presencial não vai resolver. Ou se de fato há uma necessidade daquelas pessoas estarem juntas, daquelas pessoas estarem ali. E será que precisa todos os dias? Será que precisa os 5 dias na semana, das 8 às 18, as pessoas estarem ali? Né? Será que este é o formato de que, de fato, há necessidade daquele ambiente, daquelas pessoas? Tem trabalhos que a gente sabe que precisa do presencial, mas tem trabalhos que a gente sabe que não. Tem ambientes que a gente sabe que há necessidade de presencial, tem ambientes que a gente sabe que não. Então, assim, você trazer só por trazer a pessoa para lá não faz o menor sentido. E aí você precisa compreender que, às vezes, tem muitas vezes disso. Quando você abre mão do presencial, você consegue incluir mais pessoas. Porque daí você não fica preso naquela região. Né? Tirar, como você falou, tirar uma pessoa da Zona Leste para a Zona Sul, tirar uma pessoa da Zona Oeste para o ABC. A gente não precisa mais dessa situação, mas eu posso ter uma pessoa que mora no ABC, que mora na Zona Leste, que mora na Zona Oeste. Eu tenho mais diversidades de ideias, de vivências, de situações. E eu tenho mais ali pluralidade de ideias de inovação mesmo. E quando a gente pensa nisso, será que o presencial é o melhor formato para você ter essa inovação? Né? Hoje a gente tem a tecnologia que nos aproxima de uma pessoa que está lá no Japão, eu estando aqui no Brasil. Eu precisava estar com essa pessoa aqui no Brasil, eu estar lá no Japão para criar essa proximidade? Sendo que, às vezes, aquela pessoa que está lá no Japão, ela está vivenciando algo que vai trazer uma ideia inovadora para a empresa. Ela viu uma coisa de manhã quando ela estava andando na rua, né? E foi tomar o café dela e, de repente, viu e falou, isso aqui cabe para o que a gente vai fazer hoje. Então, acho que é pensar um pouco desse formato inovador, assim. As empresas que precisam compreender que pensar em sustentabilidade, pensar em inclusão, pensar em diversidade é cada vez mais pensar em pertencimento, né? Acho que esse é um dos temas que a gente quer cada vez mais tratar, porque é justamente compreender isso. Quanto mais inclusivo eu sou, quanto mais acessível eu estou, quanto mais sustentável as ações acontecem, mais pertencimento eu vou gerar nas pessoas. Né? Acho que isso é o start que talvez falte para muitas companhias, para muitos RHs, para muitas empresas, para muitos CEOs, né? Pensando ali no topo de quem realmente toma a decisão. É compreender que eu preciso ter ações que façam com que as pessoas realmente se sintam pertencentes a esse lugar. E aí a pesquisa de clima traz isso. Pô, a galera não fica um ano aqui, por quê? Aí você vai olhar os motivos de pedido de demissão. As pessoas saíram para ir para empresas que talvez tenham valores que estão ligados ao que eu não quero. As pessoas estão saindo porque querem trabalhar home office, ou porque querem ter menos, ou ter reduções dos dias presenciais. Né? Então saiu porque a empresa é presencial, mas tem acessibilidade. Exatamente. Que falta, né? Na maioria dos prédios de São Paulo, falta acessibilidade. E tem pessoas que querem. Porque daí, quando você olha a pessoa com deficiência, às vezes ela fala, não, eu quero ir para o escritório, porque eu quero circular. Porque o momento que ela vai realmente sair de casa, vai fazer o circuito, é esse momento. Então, por isso que eu falei, é individual entender um pouco disso, mas é também compreender o coletivo daquele ambiente. Há um clima muito legal no escritório, as pessoas se sentem bem indo para o escritório, tem ok, faz sentido então ter aquele presencial. Mas não, as pessoas chegam lá e sentam, cada um no seu quadradinho, cada um olhando no seu computador, com um fone de ouvido gigante, com um abafador de ruído, porque está todo mundo gritando e falando nas suas próprias reuniões.
ninguém está interagindo com ninguém. E nem conhece o colega novo do lado por conta de turnover. Ninguém nem almoça junto. Nem almoça junto. Cada um leva sua marmita, pede num serviço de alimentação. Vai comer fora e não come junto. Tipo, não se conhece, não se conectam. Então, acho que talvez a avaliação de clima é pensar justamente nisso. Esse aculturamento, de fato, das pessoas dentro das empresas. E aí, já que a gente entrou nesse tema, né, cultura e tudo mais, vamos pensar nas dicas aqui, né? Que a gente já levantou problemas, agora vamos dar soluções. A gente levantou problemas, a gente levantou desafios. E eu acho que a gente precisa pensar cada vez mais em soluções. Acho que a gente falou um pouco sobre pesquisa de clima, que eu acho que eu sempre falo isso. Sempre que você tiver a oportunidade de ter uma pesquisa de clima, um senso de diversidade ajuda muito. Para você saber onde você vai começar ali as ações, acho que faz muito sentido. A escuta dos consumidores também, né? A percepção, né, do mercado referente ao seu produto, colaborando com o senso de diversidade, com a pesquisa de clima, você consegue ter assim, indicadores também para você avaliar aonde você tem que investir, né? Qual que é o seu público. Às vezes você está vendendo somente para mulheres cis brancas, né? E você poderia ampliar para mulheres trans, né? Você poderia ampliar para mulheres negras, né? E por que elas não consomem, né? E essa pesquisa vai responder isso, né? E aí você muda a forma como você comunica. Aí quando você vai ver o seu quadro de colaboradores, você tem uma mulher negra, você tem uma mulher trans, ou você nem tem mulheres trans. Nem tem, na maioria dos casos. Então, essas pesquisas, esse casamento, né, que aí eu acho que falta um pouco, né, nos times, é fazer essa inclusão, né, fazer essa análise mais ampla, né, das 3 pesquisas em conjunto. Assim como, por exemplo, também fazer assim um approach junto ao time financeiro para você criar indicadores de investimento referente ao retorno do investimento nas ações de diversidade, nas ações de sustentabilidade. Também é uma dica, né, que fica aí para o público, né, para fazer. Porque é ter o financeiro junto contigo para você criar as justificativas para o seu CFO, para o seu CEO. E junto à equipe de comunicação, né? Porque uma coisa que também... Assim, são áreas que precisam andar juntas, né? A gente precisa ter um PMO bom ali, caminhando com diversidade, com sustentabilidade. Precisa ter. É imprescindível. A gente precisa ter essa equipe financeira, assim, que compreenda, assim, tudo que eu estou investindo versus tudo que está voltando. Né? O quanto que isso gerou de impacto, o quanto que isso tem trazido. Essa análise pós... Então, fiz uma ação, você tem que ouvir o que as pessoas acharam daquilo. Você tem que chamar as pessoas para a responsabilidade de dizer gostei, não gostei. Porque também, muitas vezes, a gente fica muito passivo. A gente dá a ação e pronto. E fica batendo cabeça para tentar fazer outras ações. Ouve das pessoas o que elas acharam. Porque, às vezes, é um ajuste mínimo que você vai fazer e aquilo vai gerar outro impacto, outro resultado. Ouve e façam ações em cima daquilo que você escutou. Porque não é só escutar. Porque aí depois o pessoal não responde pesquisa também. Exato. E aí também é um indicador. Ninguém responde. Por quê? Quando eles respondem, vocês trazem o resultado daquilo que eles fizeram? Mostra que há uma importância, né, daquela... Pô, gastei meu tempo, deixei de fazer um relatório que eu tinha que fazer aqui para o cliente para responder uma pesquisa do RH. E nunca soube o resultado daquela pesquisa. Ninguém nunca voltou para dizer, obrigado, viu, por ter respondido o meu relatório. Eu não vi uma ação nova das 300 que eu indiquei na pesquisa. Não, e às vezes, assim, as ações que foram feitas até têm relação com a pesquisa, mas não linka. Então, assim, é importante cada vez mais essa estratégia de... Fiz uma pesquisa, a pessoa respondeu, eu fiz a ação, eu trazer, olha, estamos realizando essa ação aqui porque vocês pediram. O time de comunicação. Aí entra a comunicação. Que eu acho que a forma como a gente comunica, muitas vezes, as ações que a gente vai fazer, as estratégias que a gente tem desenhado, é pouco, é falho. É de uma forma que não chega para as pessoas. Então, se a gente tem um PMO que vai lá e vai puxar os indicadores, a gente rodou as pesquisas, a gente traz a questão do financeiro, onde a gente consegue ter os investimentos e a relação, e a gente comunica isso bem, pronto. A gente consegue ter cada vez mais os avanços das ações. Aí é pensar em perfumaria, né? Putz, eu quero pensar em palestras. Isso é perfumaria.
Porque daí você sabendo o que você vai aplicar. Se eu preciso de fato de um treinamento, se eu preciso de um workshop, se eu preciso de uma palestra, se eu preciso compreender que eu preciso trazer mais pessoas. E muitas vezes são ações simples. Eu preciso contratar mais pessoas. Eu tenho só mulheres brancas no meu quadro. Talvez eu precise de mulheres negras, indígenas. Eu preciso trazer mulheres asiáticas, que talvez ali não tenha na minha população e eu quero atingir esse determinado público. E eu preciso entender como que é essa comunicação. Aí eu envolvo o time. Então, acho que esse aspecto de análise cada vez mais estratégica do que vai ser feito ali das ações, acho que falta, né? E essa falta de comunicação entre as áreas também. Talvez é o que eu sinto mais dificuldade, acho que é o que grande parte das pessoas precisem, né, dentro das empresas, ajustar é justamente isso. Como que eu comunico com a equipe de comunicação e diga, cara, você precisa me ajudar nisso aqui. Você precisa me trazer. E às vezes é um despertar. Toda empresa que eu entro, assim, eu sempre tenho uma proximidade muito forte com a equipe de comunicação, porque é uma área que eu gosto. Estratégica. E é estratégica. E é uma área que, assim, eu sempre trago para eles, assim, você precisa comunicar o que eu estou fazendo aqui. Você precisa comunicar, primeiro, internamente. Porque os nossos funcionários precisam saber o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e de que forma eu estou fazendo. Eles precisam acreditar nisso que eu estou fazendo. Precisa fazer sentido para eles. Depois que eu comuniquei, tá todo mundo comprado com a informação, todo mundo sabe o que está acontecendo, aí eu comunico externo. E quando eu levo externo, eu preciso ter esse critério muito bem estabelecido de que as pessoas tá funcionando bem. Porque eu vou comunicar de forma orgânica. Então, eu vou colocar uma vaga lá, eu coloco ao invés de eu colocar uma imagem de um homem branco, de uma pessoa jovem, eu coloco talvez uma pessoa 50 a mais, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, porque daí as pessoas já vão perceber naquela empresa como alguém que investe nisso. Né? Eu vou fazer um brinde de final de ano, eu faço um brinde sustentável. Eu penso em uma questão ali que veio de uma comunidade em vulnerabilidade. Eu penso num processo de... Contar essa história dessa comunidade. Exato. Né? Porque pode ser que a maioria dos funcionários seja daquela comunidade, eles se identificam com esse brinde, né? E faça sentido para eles. E o orgulho de levar para casa, dizer, olha, isso aqui é nosso. Isso aqui fez parte, isso aqui funciona. Essa empresa que eu quero... E aí, o quanto que a gente vai reverberando essa empresa para os futuros, né? Porque daí é aquela pessoa que volta para casa e tem a esposa, o esposo, o filho, o sobrinho. É na reunião de família que ele vai com a ecobag da empresa para o churrasco e fala, nossa, é na empresa que ele trabalha. Isso é que vai gerando a imagem da empresa e o orgulho em pertencer e a vontade de pertencimento. Porque daí você vai despertando em novas pessoas a interesse em estar ali. Né? Então, acho que pensando aqui, a gente deu um resumo de várias formas de fazer. Acho que tem muitas formas de fazer. Esse é o convite que a gente quer fazer aqui para vocês, nesse sentido, de que repense formas de colocar em prática a inclusão das pessoas dentro do mercado de trabalho, dentro da sua empresa, que você possa pensar nessa equidade de ações, porque cada pessoa, não é só igualdade, eu quero pensar na igualdade, todo mundo tem, não vai adiantar. Precisa pensar na equidade de ações, precisa pensar nessa sustentabilidade de recursos, de serviços, de mão de obra, de orgânico ali, como que acontece, porque a gente é diverso. Então, assim, a diversidade é realidade, isso vai acontecer. A forma como você vai trabalhar aquilo é que vai impactar em como a empresa se mantém e se perpetua aí por muitos e muitos anos. Então, o que você quer para a sua empresa agora e o que você quer, onde você quer que ela esteja daqui 5, 10, 15, 20 anos. Né? Acho que qual o impacto dessa empresa, né, para o futuro? Para o futuro, para a sociedade. Porque o perfil dos consumidores cada vez vai mudar. Então, você tem que seguir. Vai ter que se adaptar. Só permanece quem se adapta. Isso é uma lei que ninguém precisa discutir. Né? Só continua quem se adapta. Isso é um fato. E aí as empresas precisam estar muito atentas. As gerações estão mudando. A forma como as pessoas consomem estão mudando. Tanto de serviço quanto de... produtos. Então, se você não adapta o teu serviço, o teu produto, não olha o que as pessoas estão realmente querendo consumir, você vai ficando para trás e daqui a pouco você deixa de existir. Né? Acho que é isso. Amanda, muito obrigada. Acho que foi um papo muito bom. A gente explorou aqui um pouco de tudo que está acontecendo, né, na nossa realidade, no nosso mundinho diverso, sustentável, mas aqui ampliamos um pouco mais para a nossa sociedade. Obrigada pelo teu tempo, pelo teu espaço, pelo teu conhecimento, por compartilhar conosco.
Fica à vontade aí para dar um tchau pro pessoal, essas palavras finais, compartilhar seus contatos. Bom, gente, muito obrigada pelo convite, Tâmara. Foi uma hora, assim, maravilhosa. Acho que a gente conseguiu abordar temas essenciais e muitas questões a serem pensadas pelos especialistas aí de diversidade e de sustentabilidade, né? Então, é a gente continuar dando os nossos passos aí para um futuro mais sustentável, um futuro mais diverso. E, enfim, estou no LinkedIn como Amanda Lobregatti, podem me procurar lá. E fico aqui à disposição para, caso queira me convidar para um próximo. Super. Estou aí para você também. Pensando já em próximos episódios. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Mandem aqui sugestões do que vocês querem ouvir, quais os temas que faz sentido, são relevantes, o que vocês querem saber mais. Nas redes sociais, estamos como DNA Inclusão ou Tâmara Alencar, né? Tâmara com TH. Então, fiquem à vontade para nos acionarem através do LinkedIn, através das demais redes, a gente continuar essa conversa e falar um pouco mais. O nosso mundo, ele é diverso, mas ele precisa ser mais inclusivo. Então, é isso que a gente quer através desse espaço de conversa e de diálogo. Muito obrigada.